As editorias é para descer o pau no Bolsonaro em assuntos que possam remeter ao nome dele, para fazer com que a população fique batendo que o cara é homofóbico, que o cara é nazista, que o cara é comunista. O cara não é nada disso. E muita gente aqui dentro está sendo já perseguido porque votou nele. E a coisa está ficando feia. O Chico Pinheiro, por exemplo, disse lá atrás que ele era uma ideia, não aconteceu nada com o cara. A Globo pediu para que todo o seu exército de... Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade. E no vídeo de hoje você vai ver que a Lei Magnitsky, sanções, tarifaço e também cancelamento de vistos, tudo isso pode acontecer com autoridades autoritárias aqui no Brasil. Algumas coisas já aconteceram, mas tem muito mais coisas por vir. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí. As editorias é para descer o pau no Bolsonaro em assuntos que possam remeter ao nome dele, para fazer com que a população fique batendo que o cara é homofóbico, que o cara é nazista, que o cara é comunista. O cara não é nada disso. E muita gente aqui dentro está sendo já perseguido porque votou nele. E a coisa está ficando feia. O Chico Pinheiro, por exemplo, disse lá atrás que ele era uma ideia, não aconteceu nada com o cara. A Globo pediu para que todo o seu exército de atrizes e de atores que possam falar abertamente contra o Bolsonaro. Tá tudo certinho, entendeu? Qualquer pessoa que morrer daqui para frente, qualquer coisa que acontecer de ruim no país, é culpa do Bolsonaro na visão da Globo, entendeu? Inclusive, principalmente na Globo News, entendeu? E também até nos canais de esportes. Então, tá ficando um negócio até indigesto de ficar aqui dentro, porque tá ficando um negócio nojento de se ver. Tudo para falar contra o Bolsonaro. Realmente estão com muito medo, e eles sabem que eles não têm a mesma força que tinham no passado, porque a Globo não contava com a força, não é do Facebook, do Instagram. Isso aí é ficha pequena, isso aí não é nada. O maior medo é do WhatsApp, que o WhatsApp você não controla. Entendeu? Você não consegue controlar o WhatsApp. E se eles tentarem derrubar o WhatsApp, coisa que pode acontecer daqui para frente, neguinho vai entrar em outro aplicativo, vai mandar por SMS, vai mandar pelo Telegram, vai mandar por qualquer tipo, mas a propaganda vai continuar do mesmo jeito. Eles não têm como segurar. É esse o maior medo da Globo. Entendeu? O Jornal Nacional, que antigamente dava aí 40 pontos de audiência, hoje está dando 12 em algumas praças. Entendeu? Porque ninguém está suportando mais ver tanta mentira. O negócio está ficando de um descrédito tão grande, está ficando tão descarado, que a Globo pode sair dessas eleições assim muito machucada, com a credibilidade lá embaixo. E o pior, se o Bolsonaro começar realmente a abrir a caixa preta, que é o medo da Globo, ela não vai ter como. Estados Unidos cancelam vistos de mulher e filha de Alexandre Padilha. Ele foi brincar que não tinha visto mesmo. O Lula, quando falou do bloqueio cubano, estava falando no caso do Mozart, que é um dos que foi sancionados com perda de visto, brincando que o Brasil é muito grande, não precisa viajar para os Estados Unidos. Vamos lembrar de uma coisa óbvia. Um visto para você poder entrar nos Estados Unidos é um privilégio, é um benefício que os americanos fornecem a quem bem entenderem. Não é um direito dos outros. Você não tem um direito de ir para os Estados Unidos só porque você quer. E, aliás, é estranho como eles preferem vir para os Estados Unidos em vez de ir para Havana ou Caracas. Inclusive os petistas. Essa perda de visto da família do Padilha fez a Andréa Sade surtar na Globo News. Ela não dedicou uma fração pequena desse surto, dessa indignação, aos familiares perseguidos pelo Alexandre de Moraes, como no caso, por exemplo, do Eustáquio, como no caso, por exemplo, de Daniel Silveira, como no caso, por exemplo, de Eduardo Bolsonaro. Vejam o surto. Que absurda todas as decisões, mas assim, é uma perseguição implacável. Imagine você, Valdo, Daniel, da Pieve, Flávia, que é isso? A filha e a mulher do ministro. Eu tinha comentado aqui na segunda-feira que eles
a turma Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, eles estavam dizendo que pode esperar, vai ter medidas contra integrantes do governo Lula. Inclusive, assuntos antigos vão ser considerados. Obviamente, para a gente que lida com a lógica e com a racionalidade, é muito difícil você imaginar. É óbvio que você não tem como... Eu converso com muita gente dentro do governo que fala, a gente subestimou essa articulação toda, e aí eles complementam, por óbvio, e aí você devolve. Claro, é impossível você imaginar que essas pessoas vão trazer esse tipo de prejuízo, esse tipo de sanção. É cruel. Eu acho até que, assim... É indecente. Assim, a gente pode ficar aqui, porque assim, é tão absurdo isso que eles estão fazendo. O choro é livre, assim como a hipocrisia da bancada da Globo News. Mas não precisa acreditar em mim em relação ao programa Mais Médicos. Que tal o Reinaldo Azevedo, dos tempos da Veja, dos tempos do País dos Petralhas 1 e 2? A ilegalidade escancarada do Mais Médicos e o tráfico de carne humana era como ele se referia. Como é que alguém muda 180 graus assim? Como é que alguém muda da água para o vinho? Na verdade, do vinho para a água podre. É ou não é? Detalhe, Lula só aceitou falar na Band se o entrevistador fosse o Reinaldo Azevedo. Tamanho o nível da sua subserviência e vassalagem. Tem um petit pourri aqui de colunas do Reinaldo Azevedo durante esse período do Mais Médicos, com ele falando agora sobre o assunto. É compromate? É chantagem soviética que caiu sobre ele? Deve ser, né? O que a gente tem sobre Marco Rubio? Vamos lá. Reinaldo, o secretário de Estado do governo Donald Trump, Marco Rubio, afirmou que tomou medidas para revogar vistos de vários funcionários do governo brasileiro. O anúncio ocorreu depois que o Departamento de Estado informou que estava impondo restrições de visto a autoridades dos governos africanos, cubanos, granadinos e seus familiares devido a acusações de que eles privaram os cubanos de cuidados médicos essenciais. Em post, Rubio disse que o programa Mais Médicos do governo federal brasileiro foi um golpe diplomático inconcebível. E disse o seguinte: o Departamento de Estado também está tomando medidas para revogar vistos e impor restrições de visto a vários funcionários do governo brasileiro e ex-funcionários da OPAS, cúmplices do esquema de exportação de trabalho forçado do regime cubano. Mais Médicos foi um golpe diplomático inconcebível de médicos estrangeiros e afirmou o secretário, citando a Organização Pan-Americana da Saúde. Entre os brasileiros citados pelo Departamento de Estado estão Mozart Júlio Tabosa Salles, atual secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, e Alberto Kleiman, ex-assessor de Relações Internacionais do Ministério da Saúde e ex-diretor de Relações Externas da OPAS. Olha o absurdo desse negócio. Olha o absurdo desse negócio. Quem vai querer se associar a isso? Os senhores governadores não vão dizer nada sobre isso também. Acho que é assim mesmo. Vão falar o quê? Que o Brasil provocou? Bom foi quando ficou sem o programa e também sem a saúde. Outra vez, ainda que a direita tivesse críticas a isso tudo, né? Ainda que a direita tivesse crítica a isso tudo, não gosto do programa Mais Médicos assim. Tá, gosta de qual programa? E aí, claro, o Eduardo já está nas redes sociais e termina assim: seguiremos com nossas agendas em Washington, D.C., ao longo de quinta-feira. Esse seguiremos é ele e Paulo Figueiredo, Nepo Baby da ditadura. O Figueiredo era representante da ditadura, mas Cuba não é uma ditadura mais para o Reinaldo Azevedo. Bom, a única coisa útil dessa entrevista, entre aspas, né, do Lula para o Reinaldo Azevedo, que teve que chamá-lo de bonitão, veja o nível de vassalagem, foi que num determinado momento o Lula confessou que não houve golpe coisa alguma, porque a transição do governo do Bolsonaro para dele foi mais suave do que do Fernando Henrique Cardoso. Tudo que aconteceu no segundo ano é da tua responsabilidade. Entendi. E eu vou te contar, nós fizemos a transição do Bolsonaro mais tranquila do que fizemos a do Fernando Henrique Cardoso. Here I come. Fizemos a transição do Bolsonaro mais tranquila do que fizemos a do Fernando Henrique Cardoso. Tá, nós fizemos a transição do Bolsonaro mais tranquila do que fizemos a do Fernando Henrique Cardoso. Como é que pode ter golpe, então, né? Podemos falar que o Brasil é uma democracia?
Ainda? Democracia é quando eu mando em você, ditadura é quando você manda em mim. Uma brincadeira do Milor Fernandes, mas é exatamente a mentalidade da esquerda. Para parte da esquerda, ou quase toda, censura é algo relativo. Depende de quem manda e de quem é obrigado a defender. O Camarote tem a cara de pau de negar que existe censura ou perseguição no Brasil. Durma com um barulho desses. Você tem uma realidade paralela nesse relatório, é importante dizer isso. Isso foi bem explorado por todos aqui. Você tem realidade de alguns países em que há seríssimas violações aos direitos humanos. A gente pode citar o caso de El Salvador, pode citar o caso da Rússia, pode citar o caso... E por aí vai, a Arábia Saudita foi citada aqui, o Lins estava colocando esses países. E aí você vem e ataca o Brasil. E ataca o Brasil exatamente onde o Brasil é forte. Na democracia, uma democracia consolidada. Aqui não existe censura, a gente está falando aqui, a imprensa livre, tem críticas a ministros do Supremo Tribunal Federal, tem críticas a decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, isso não está impedido, o debate não está contaminado no Brasil. Então, se criou uma realidade paralela. Agora, isso vai ao encontro, não dá para afirmar que foi municiado, mas vai ao encontro do que tem falado nos Estados Unidos o Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, e do Paulo Figueiredo. E vai ao encontro do discurso bolsonarista aqui no Brasil. Porque, justamente, fala de censura, que está sendo... tem coação do debate no Brasil, que... Imagina se tem, né? Nem tem jornalista perseguido, entre outros. Nem tem o Malafaia agora, vamos falar disso mais à frente, né? Incluído em inquérito por obstrução. Obstrução da fala. É poderoso o pastor. O pastor fala... E pode criticar o Alexandre de Moraes, só que você é incluído em inquérito. Ele fala e, de alguma maneira, a sua fala vai lá e obstrui fisicamente alguma investigação. Quer dizer, esse é o nível do universo paralelo das nossas redações, da Globo News. Ele sim vive num universo paralelo. O Malandro, o Regime e as Tarifas também foi um bom texto publicado no Globo, pelo incrível que pareça. O devido processo legal, tem aqui um trecho, melhor de ler. Nos últimos anos, o Brasil vive uma bola de neve. O esforço feito para limpar o passado de Lula, tornando-o apto a se candidatar e, com as devidas adaptações das palavras do ministro Barroso, derrotarmos o bolsonarismo, saiu completamente do controle e, em certo sentido, saiu pela culatra. Os desvios cometidos em nome da defesa da democracia foram se tornando cada vez maiores e a narrativa progressivamente mais inverossímil. O devido processo legal virou opcional, a letra da lei foi esvaziada, a liberdade de expressão foi para as cucuias, os limites constitucionalmente estabelecidos entre os poderes foram ignorados, inocentes foram perseguidos e presos e, em alguns casos, vieram a óbito. Isso sem mencionar os efeitos colaterais, como um alinhamento crescente ao eixo das ditaduras liderados pela China. Milagre um texto desse ter sido publicado no Globo. O Camarote não deve ter visto. Se viu, fingiu que não entendeu, porque mais claro é impossível. E tudo isso muito bem documentado. Outro texto muito bom dessa semana, milagrosamente publicado no Estadão, que tem escrito péssimos editoriais, precisamos dar nome aos bois. O Brasil ainda não é uma ditadura clássica, porque existem gradações, viu, Camarote? Existem gradações de ditaduras. Ninguém está dizendo que o Brasil já é como a Nicarágua. A gente está dizendo que em alguns aspectos ele está tão ruim quanto a Venezuela. Eu vou mostrar. O Brasil não é uma ditadura clássica porque mantém alguns ritos democráticos e institucionais, mas tampouco é uma democracia substancial. Isso está claro também. A Constituição prevê instrumentos para conter abusos de magistrados que transgridem os limites do cargo, conclui o texto. Será que quando um ministro concentra poder sem contrapesos, viola garantias fundamentais e governa por medidas excepcionais permanentes, a abertura de um processo de impeachment, antes uma opção política,
se torna necessidade institucional? Pergunta. Pergunta retórica. Claro que sim. Mas a resposta de todos esses vassalos do regime, todos esses que emprestam suas penas por aluguel ou por ideologia ou por sei lá o quê, ao consórcio PT-STF, todos esses fingem não ver. E estão agindo como muitos jornalistas agiram em regimes totalitários, como lacaios do regime dispostos a perseguir inocentes. Lula recebeu essa semana o autor Levitsky, Steven Levitsky, autor de Como as Democracias Morrem, escritor. O livro é uma porcaria, uma coletânea de slogans de efeito contra o Trump. A cabeça do sujeito é de que só a direita populista representa uma ameaça à democracia, não o Biden, os democratas e aqueles da esquerda progressista que instrumentalizaram a justiça para perseguir o Trump. Bom, autor de Como as Democracias Morrem, diz que Estados Unidos punem Brasil por fazer o que deveriam ter feito. Escritor americano, e aí vem um complexo vira-latas, é um grande escritor só porque é americano. É um lixo. Fez referência à ação penal em que Jair Bolsonaro responde por golpe de Estado, elogiou o STF e disse que as instituições americanas falharam tentando parar Trump. Ou seja, o Brasil pode, uma vez mais, como a Vera Magalhães concluiu, junto com o Levitsky, dar lições. O Brasil pode dar lições aos Estados Unidos de democracia, de imparcialidade da corte, de como conter ameaça à democracia. O nosso STF, com Barroso dizendo nós derrotamos o bolsonarismo, com Alexandre de Moraes cometendo tantos crimes e abusos que foi sancionado pela Lei Magnitsky, que só uma meia dúzia de centenas de sancionados no mundo todo até hoje recebeu essa punição porque realmente atropelaram direitos humanos. Está lá a gente da pior espécie, a escória humana, e o Xande, mas errou no caso do Xande, segundo a narrativa petista. Só no caso do Xande, errou. E o Trump é a verdadeira ameaça à democracia porque, primeiro, não foi contido pela Corte Suprema Americana no Capitólio, na invasão do Capitólio, que já ficou provado que ele não teve nada a ver com aquilo e que coisas muito estranhas aconteceram ali também. Leniência da Polícia Legislativa, para dizer o mínimo. Infiltrados e por aí vai. Soa familiar? Então, os Estados Unidos precisam de lição de democracia com o professor Barroso, com o sancionado Alexandre de Moraes e com os nossos jornalistas puxa-sacos do consórcio. Aí vem mais sanções, agora em relação a gente que participou do esquema de escravidão e financiamento da Ilha Presídio Caribenha, Cuba, por meio do programa Mais Médicos. Claro que os jornalistas de sempre também estão em polvorosa com esse assunto, porque defendem, no fundo, Cuba. E quem defende Cuba, como vocês sabem, pode posar de democrata contra bolsonaristas. Porque a verdadeira ameaça à democracia vem do bolsonarismo e não dos defensores de Cuba. Essa é a narrativa de quem demoniza Trump e cospe na democracia mais sólida, robusta e longeva do mundo, que é a americana. Bolsonaro dizia o óbvio, em 2018 ainda. Cuba fica com a maior parte do salário dos médicos cubanos, restringe a liberdade desses profissionais e seus familiares na ilha, estão se retirando do Mais Médicos, muitos deles por não aceitarem rever essa situação absurda que viola direitos humanos. Bolsonaro já antecipava o óbvio, que esse era um esquema de financiar o regime ditatorial cubano, o mais assassino do continente, há 6 décadas, e que os médicos que, porventura, tentavam se livrar das garras do Fidel na época, tinham suas famílias ameaçadas em Cuba, e, mesmo assim, alguns desesperados o fizeram.
Por isso que eles odeiam as redes sociais. O comunista Marcelo Freixo escreveu: depois do Pix, agora Trump persegue o Mais Médicos, programa que atende a mais de 60 milhões de brasileiros e blá blá blá. Ele revogou vistos de brasileiros ligados ao programa. Você, que apoia Bolsonaro, concorda com Trump, achando que vai criar discórdia entre os bolsonaristas? Minha resposta: sim, joinha. 10 mil likes, 5 vezes mais do que o próprio Freixo na sua postagem. Por isso eles querem censura nas redes sociais. Por falar em 63 milhões de beneficiados que eles puxaram da cartola, o jornalista Renan Brites Peixoto tomou uma bela invertida aqui, né? Quando responderam: sim, na época da escravidão, o trabalho escravo também era um sucesso, milhares de hectares plantados e tal. Não se mede uma escravidão pelo seu sucesso produtivo, sendo que ele quase sempre é mentiroso, como no caso do atendimento dos médicos cubanos em regiões remotas do Brasil. Isso é uma ofensa para com os médicos brasileiros. À época do Mais Médicos, eu denunciava isso e caí nas graças da classe médica que me adorava, porque eu era um dos poucos a dar voz a eles. Eu e o Reinaldo Azevedo, como veremos. Olha a ladainha que o Lula mesmo repetiu e o jornalista do Globo também. Renato Souza. Os Estados Unidos, o maior responsável pela miséria em Cuba, falando que está do lado do povo cubano. De novo, primeira falácia, misturar o povo com o regime. O povo cubano é vítima do regime e adoraria se livrar dele. Segunda falácia, como o Lula disse recentemente, que o bloqueio americano é que causou a miséria cubana. Quando você escuta falar em bloqueio, você pensa nos Marines americanos bloqueando a ilha e impedindo qualquer comércio. O Brasil comercializa com Cuba há muito tempo. Souza Cruz explora a ilha tem décadas. O decrépito ditador Fidel Castro, à época vivo, sempre aparecia com o uniforme da Adidas, lembra? É uma empresa alemã. Hotéis em Varadeiro são explorados por bandeiras espanholas. Não há nenhum bloqueio. A única coisa que existe é uma proibição americana a empresas americanas de praticar comércio com a Ilha Presídio, o que na narrativa do DCE esquerdista, da turma do PT, é exploração yankee, porque globalização para eles é uma exploração dos estadunidenses. Então eles estão dizendo que a miséria cubana é causada por falta de exploração yankee. Confuso isso. Eles querem ser explorados. Aí vai ter riqueza. Claro que não vai. Não há o mesmo tipo de bloqueio à Venezuela, mas a Venezuela caminhou para a miséria com o regime comunista de Chávez e depois Maduro. Não tem jeito. Por onde conseguiu meter suas garras podres, o comunismo espalhou apenas escravidão, miséria e mortes. Nada além disso. Não há um único caso de sucesso ou diferente dessa trágica realidade, o que é pior. Não há um único caso. Por algum tempo eles conseguem, com populismo, manter algum apoio do povo, como Ceausescu na Romênia. Depois acabou morto diante das câmeras da TV com aplausos do próprio povo. Porque é inevitável que toda promessa comunista acabe virando apenas promessa falsa. Passamos de 20 mil pessoas ao vivo aqui, muito obrigado. O Brasil está passando por um momento muito delicado. As instituições, o poder legislativo, o judiciário, o executivo, estão completamente perdidos e estão completamente prejudicados, sem credibilidade, e tudo isso por conta de ações de pessoas da alta cúpula desses poderes. Pois bem, os três poderes, o poder legislativo, o judiciário e o executivo, eles
tendem a estar harmônicos. Pelo menos é isso que diz a Constituição, deveria ser harmônicos, né? Deveria ter um equilíbrio entre os três poderes, cada um fiscalizando o outro, né? Na questão dos freios e contrapesos. A própria Constituição diz isso. Porém, na prática não é assim que funciona. O que a gente vê hoje no Brasil é justamente um poder sobressaindo sobre o outro. Então, o que acontece? Isso necessariamente vai refletir lá na ponta, ou seja, no indivíduo, no povo, na sociedade. Tá? Mas, ao que parece, as ditas autoridades não estão nem aí para esse negócio, né? Não estão nem aí para as instituições que elas próprias pertencem, né? Então, a coisa está em uma tônica de projeto, na verdade, já vem de muito tempo, aquela coisa do projeto de poder, no poder pessoal, né? Todas as ações são em benefício próprio ou em benefício da minha ideologia política, da minha visão de mundo. Então, essas pessoas que estão nessas instituições, elas arrogam para si todo esse poder e traz essa tônica de visão de mundo para dentro da própria instituição, né? E, obviamente, quando isso acontece, aí há uma corrupção própria, né, de corromper a própria instituição. Ou seja, o Brasil está em um patamar em que a alta cúpula que governa, que dirige o país, né, ou seja, pessoal do Poder Executivo, começando pelo Presidente da República, aí tem o pessoal do Judiciário, começando lá pelo STF, aí tem o pessoal do Legislativo, começando lá pelo Senado, né? Tem o pessoal lá da Câmara, são os deputados e tudo mais, no Senado e senadores. E ao que parece, a coisa está se enveredando aí para algo muito grande aí, de penalização em relação aos Estados Unidos para com o Brasil. É isso. Essa é a situação em que o Brasil se encontra, essa é a situação em que a população brasileira, a sociedade do Brasil, a nação brasileira se encontra. Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.